Chegamos na nossa aula sobre os itens e ferramentas iniciais para eletrônica. Você vai conhecer o básico que você precisa para começar a montar os seus projetos eletrônicos. E entre outras dicas, eu vou te ensinar a como soldar componentes utilizando o ferro de solda. O primeiro item da nossa lista é um pequeno alicate de corte. Com ele, você vai poder cortar facilmente peças plásticas e metálicas, cortar terminais de componentes e você irá usá-lo muito para cortar e decapar cabos. Para decapar cabos, você só precisa treinar um pouco para pegar o jeito. Eu, por exemplo, gosto de dar uma mordida de leve no cabo, desse jeito, para marcar onde será o corte, e poder dar um pequeno corte de cada lado dessa forma. E depois, com um pouquinho de aperto aqui na marca, eu puxo a capa decapando dessa forma. Talvez no começo você irá acabar cortando junto com a capa um pouco dos fios, mas treinando você consegue pegar o jeito para remover só a capa. Outro item muito útil na eletrônica são essas chavinhas pequenas, ideais para abrir aparelhos eletrônicos e usar em parafusos pequenos, muito comuns na eletrônica. O legal dessas chaves é que elas têm esse apoio rotativo para você apoiar na mão e com leveza e precisão usar só os dedos para girar a chave. Também é útil ter uma pequena chave comum de fenda e uma Phillips, sempre aparecem em situações que precisamos delas. Outros itens muito importantes que usaremos para soldar os componentes são o ferro de soldar, a solda para eletrônica e a pasta de soldar. O ferro de solda tem um funcionamento bem simples. É só ligar na tomada e aguardar uns 10 ou 15 minutos para ele estar bem quente e pronto para usar. Na hora de comprar, escolha um ferro de solda com potência de 25 a 45 watts. A voltagem não faz diferença. Esse aqui tem 42 watts e funciona em 127 volts. Eu vou demonstrar aqui o uso do ferro, soldando um circuito para acender um LED com duas pilhas e um interruptor para ligar e desligar. Vou começar colocando solda nas pontas do fio que vou usar para ligar as pilhas em série. Primeiro, eu pego um pouquinho de solda com o ferro, só para o ferro ter um pouquinho de solda, que irá ajudar o calor do ferro passar para o fio. Então eu encosto o ferro no fio para esquentar ele e venho colocando a solda. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Pego um pouquinho de solda, encosto para aquecer o fio e venho colocando a solda. Agora da mesma forma, vou colocar um pouco de solda nos polos das pilhas. E por fim, vou unir o fio e a pilha, usando o pouco de solda que ficou na pilha. Se caso faltar solda, é só colocar mais solda. Pronto! Soldei o polo negativo de uma no polo positivo da outra. Agora vou soldar um interruptor. Como ele está um pouco velho e os terminais estão oxidados, pode ser que a solda não fixe bem, então é a vez de usar a pasta para soldar. Ela sempre ajuda quando o item que vou soldar está oxidado, ou simplesmente quando eu tento soldar e a solda não está grudando. Eu passo só um pouco da pasta no local que vai receber a solda, só um pouquinho mesmo. E vamos fazer o mesmo processo. Pega um pouquinho de solda para ajudar o calor do ferro passar para a peça e vamos colocar um pouco de solda na peça. Quando eu encosto o ferro, a pasta dá uma fervidinha e deixa a peça ideal para aderir à solda. Agora eu vou unir aqui um conector do interruptor no positivo da pilha e o outro conector fica para soldar o positivo do LED. Como este LED é novo, você pode ver aqui que ele tem um terminal maior do que o outro. Esse terminal maior é o terminal positivo do LED. Eu vou usar o alicate de corte mesmo para entortar e ajustar como eu quero os terminais do LED para depois soldar. Pronto! Agora vamos soldar. Mesmo processo. Como esse terminal aqui ficou com pouca solda, eu vou colocar mais um pouco. Prontinho. Vamos testar.
tudo certinho. Agora, para dessoldar, é só aquecer de novo as partes que foram soldadas e desmontar o circuito. E para facilitar a transmissão do calor, você pode pegar um pouquinho de solda para ficar no ferro e dessoldar, sem segredos. E terminou de usar o ferro, limpe a ponta dele, para que ela esteja pronta para o próximo uso. Se você não limpar, essa solda pode ficar ali queimando e prejudicando a ponta do ferro. É bom deixar a ponta sempre limpinha, pronta para o uso. Em algum momento, a ponta do ferro pode ficar muito suja, dessa forma. E assim, a solda não gruda no ferro. Você tenta colocar a solda e ela até derrete, mas só faz bolinhas. Nessa hora, você precisa dar uma limpada na ponta. Você pode limpar a ponta em um pano de algodão úmido ou então em uma palha de aço. Você dá umas passadinhas assim e vai tirando as sujeiras e restos de solda. Você dá umas passadinhas na palha de aço até ela voltar a ter brilho de novo para você poder usar. Tem gente que comete o erro de querer lixar a ponta do ferro de solda, mas isso só vai estragar a ponta, porque ela é feita com uma cobertura especial. E lixando, você tira essa cobertura deixando a ponta cada vez pior. Pode ser até que na hora pareça que ficou bom, mas você vai ver que a ponta vai ficar ruim logo, e ela vai começar a degradar e você vai perder essa ponta. Então, só a palha de aço é o bastante, e também o pano de algodão úmido ajuda muito nos intervalos de soldagem, e também para deixar o ferro limpo para guardar.